Olá, turminha do quinto ano, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias. Eu sou a professora Ana Lu e estou aqui hoje para a nossa última aula de matemática. E já estou olhando aí vocês, ó, rumo ao sexto ano, hein, galerinha? Eu fico muito feliz, parabenizo a todos que foram, que eu sei que são todas as minhas turminhas que foram para o sexto ano e vão brilhar em matemática. Ó, uma dupla dinâmica, eu e a professora Rê, língua portuguesa e matemática, vocês vão arrasar, eu tenho certeza. Agradeço já a participação dos nossos intérpretes de Libras, muito obrigada de estarem aqui levando a aula para mais estudantes. Como é a nossa última aula? Ana Lu, você vai fazer que nem a ProRê, vai fazer uma revisão de todas as aulas. Errou. Não vou não. Vamos construir gráficos de linhas. E olha lá na nossa tela o título, vamos ver se entrou? Construindo gráfico de linhas de um texto. A nossa sequência 21, que vocês vão usar aí do EMAI de vocês, volume 2. Pessoal, enquanto eu vou passar a habilidade já vai separando? Gráfico, lembra, material, ó. EMAI, já está na mesa. Lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, só depois que vocês usarem o lápis de cor, porque vocês fazem uma confusão e na folhinha quadriculada. Folha quadriculada. Por quê, Ana Lu? Já sei fazer gráfico. Porque os quadradinhos são medidinhos todos em 1 centímetro e aí você não vai ter o seu gráfico torto nem para um lado e nem para o outro. Seu gráfico vai ficar, ó, da pontinha da orelha de bonito. E eu já estou recebendo um monte de foto que vocês estão pintando o set aí nos gráficos, hein? Cada desenho lindo de gráfico pictórico que eu deixei de atividade. Gente, olha, vocês me surpreenderam. A professora Regiane ficou emocionada porque o gráfico foi feito para o texto dela, para representar o texto que vocês criaram lá sobre o Grêmio, estão lembrados? Então, vamos ver qual habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Olha só, EF05MA24 e a EF05MA25, fazendo leituras, interpretações, mas como os meus alunos do quinto ano, eles são alunos muito dedicados, eles já constroem gráficos, já pensou? Olha, os professores do sexto ano de matemática vão falar, a turminha do quinto ano arrasa, hein? Já está construindo gráfico. Hoje nós vamos falar de estatística e da construção do gráfico de linha, tá bom, pessoal? Hoje vai ser só gráfico de linha, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai construir o gráfico de linhas, vocês vão construir o pictórico e eu vou mudar o desenho, que a Ana Lu não é boba e sabe que vocês vão falar, faz o mesmo, Pro. Claro que não. A gente também vai analisar, vai interpretar esses dados que nós tiramos da tabela e da tabela que foi construída através de um texto sobre o desperdício de lixo. Tudo bem? E olha só, vamos fazer uma retomada? Como é que a gente constrói um gráfico? Se você chegou agora para a aula de agora, que eu vou aqui pertinho da minha lousa, ó, vou aparecer? Nanã, achou a Ana Lu? Como que a gente constrói um gráfico? Vocês estão lembrados? Se você chegou agora na aula, nesta última aula do ano, vamos retomar? Nosso gráfico precisa do quê? Olha aí na tela, de título. Ele tem que ter um título, porque ele está representando dados. Esses dados foram estudados através de questões ambientais, pode ser dados da área da saúde, certo? Pode ser até os dados da sua turma, quem é que foi melhor em matemática, quem ainda precisa aí correr atrás do prejuízo, que eu sei que matemática é uma matéria que todo mundo enrosca, né? Língua portuguesa vai que vai. E depois precisa ter o quê? Para nos ajudar, uma malha quadriculada. A gente começou agora a construir gráfico, a gente não pode fazer os eixos, as retas, né, perpendiculares tortas, porque senão o nosso gráfico fica torto. Então, uma malha quadriculada torna o nosso gráfico mais fácil, produtivo
e mais bonito de ser apresentado. O que mais que a gente precisa? Precisamos traçar os eixos X e Y, que eu acabei de falar, que são duas retas. X é a da horizontal. Qual é a horizontal, pro Ana Lu? Ai, vou puxar a orelha. É a que fica deitada. E a vertical, qual que é, pro Ana Lu? A vertical é o eixo Y e é o que fica de pé. Eu já falei para vocês. Não vou falar de novo, hein? Grava aí na cabecinha. E depois que eu traçar os eixos, o que eu tenho que fazer? Isso é para todo o gráfico. Eu tenho que representar apenas o primeiro quadrante. Por isso que a pro de vocês e a pro Ana Lu, lá no GeoGebra, eu sei que vocês estão usando o GeoGebra, já mostrou aí para vocês que vocês vão fazer um zoom, vocês vão ampliar a tela, puxa o primeiro quadrante, porque a gente só vai trabalhar com números com mais, só somando dados. A gente não vai ainda aprender a diminuir os dados, né? Tirar dados, certo? E depois, o que a gente precisa? Olha aí na tela, ó. Se você for colocar uma legenda aí no seu gráfico, ela tem que ficar do lado direito da folha, fora da sua malinha quadriculada, para mostrar aí, pode ser através de cores, pode ser através dos desenhos, do pictórico, fazer uma legenda como vocês fazem das fotos, indicando qual é o papel, qual é o alumínio, qual é a maior quantidade, você pode pôr uma lixeirinha, certo? Aí vocês usem a criatividade de vocês que eu deixo. E depois, vocês têm que numerar os eixos com algarismos arábicos. Quais são eles, pro Ana Lu? Aqueles algarismos que a gente escreve, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, certo? Sem ser o romano, que é com letrinhas, tá bom? Não pode. Isso é uma regrinha. Eu já coloquei lá na pesquisa de vocês, lá na primeira aulinha do plano cartesiano, eu coloquei já na pesquisa de vocês o porquê. Volta lá na aula e veja. E, por fim, o que a gente tem que fazer? Nomear os eixos. Por quê, pro Ana Lu? Porque vocês estão tirando os dados de uma tabela. A pessoa precisa saber se você está falando de dia da semana, dia do mês, se você está falando de quantidade, se fala de quilo, se você está falando de porcentagem, que tem aquele gráfico de pizza, quando você estuda a população, que nem na aula de geografia. Você precisa falar. Área de desmatamento, que vocês também estudaram. A preservação das mananciais das hidrelétricas. Então, tudo tem que estar nomeado. Se não tiver nomeado, a gente não sabe. É um bando de número flutuando aí numa malha quadriculada. E aí, para se construir um gráfico de linhas? Começa a pensar aí, bota a caixolinha para funcionar. O que eu preciso? Bom, primeiro, como todo e bom gráfico, um título, né, gente? Não dá para a gente deixar as coisas sem nomear. Isso eu já falei para vocês várias vezes. A gente precisa dar nomes. Nós não temos nome. Não dá para ficar chamando ei, ou, ei, i, psiu. Então, tudo tem nome. Gráfico também. Tabela também. Precisamos de uma escala. Lembra da aula de fusos horários? Aquilo também era uma escala. Lembra que a gente pegou o mapa mundi, o mapa do Brasil, lá da aula de geografia com a professora Regiane, e a gente quadriculou, a gente deixou quadriculadinho os mapas para estudar os fusos horários com todos os ângulos? Pois bem, aquilo era um tipo de escala usado para geografia. Essa escala do nosso gráfico, ela é feita de 1 centímetro, são quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro, certo? Trace os eixos X e Y, já traçaram. Numere esses eixos X e Y, não é de acordo com o que você quer. Agora pega a sua tabela, numere com a sua tabela, certo? Porque esse gráfico é de um texto, então eu tenho que seguir o texto. Tudo bem? Continuando e rapidamente, vocês vão colocar um nome para o eixo X e para o eixo Y, e eu já vou mostrar qual é. Vocês vão localizar os pares ordenados e formar pontinhos, que são as coordenadas cartesianas. E, por fim, vamos fazer o quê? Traçar a reta que une os pontos do gráfico. E eis aqui a tabela.
Essa é a tabela que vocês usaram na aula da ProRegiane. Compreensão de tabelas em texto. Vocês montaram primeiro o texto do Grêmio Estudantil, que é a coleta seletiva na escola. Vocês elaboraram esse texto. Desse texto, vocês elaboraram uma tabela, vocês grifaram as informações que vinham, os dados, e aí vocês mesmos, com a ProRegiane, montaram essa tabela. Desperdício de lixo reciclável, foi o título que vocês deram. E aí a ProRegiane colocou os materiais que vocês pesquisaram, papel, alumínio e plástico, cada um em uma coluna, e fez uma coluna para o dia da semana. Cada número desse representa um material e a quantidade, os seus quilos, os quilos que foram produzidos. Para a aula de hoje, nós vamos montar um gráfico em cima dessa tabela, que é a primeira coluna do papel. Tudo bem? Acharam? Se vocês não estão lembrando, volta lá no repositório, nas aulas de língua portuguesa. A professora Regiane gravou, se eu não me engano, na semana de 16 de novembro, foi por aí, 14 de novembro, foi mais ou menos por aí que ela gravou, porque depois eu gravei em sequência dela, eu esperei ela gravar para depois eu passar essa aula para vocês. Volta lá, relembra que eu vou fazer agora aqui o gráfico. Gráfico na tela. Nome do gráfico está em laranja, desperdício de lixo reciclável. Na verdade, as letras são brancas e a faixinha é laranja. O eixo Y da vertical, você vai nomeá-lo de papel. O eixo X da horizontal, você já tem aí a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, e você vai nomear de dias da semana. E aí você volta lá na sua tabela, por exemplo, olha lá, ó. Na segunda-feira, foi produzido 30 quilos de papel para reciclagem. Então, você vai pegar aí no X, a segunda-feira, você vai achar no Y o 30 e você vai cruzar, você vai encontrar a reta da segunda da vertical com a reta da horizontal, que é o 30, e vai fazer um pontinho. Isso para todos os números. Quando você terminar de fazer os seus pontinhos, você vai ter uma reta. Une eles com uma régua e traça. Tá aí o seu gráfico de linhas no seu primeiro quadrante. Fica de atividade vocês representarem com desenhos cada pontinho desse, com o papel. Como eu vou representar, Ana Lu? Folhas de papel, papel amassado, papel colorido. Manda aí para a Ana Lu nas redes sociais que eu quero ver. Nesta aula nós fizemos o quê? Pegamos os dados de uma tabela e construímos um gráfico de linhas. Próxima aula, a gente vai fazer o gráfico pictórico. Eu vou trazer aqui como é que poderia ter ficado desse mesmo texto que a ProRegiane escreveu com vocês. Aí são os nossos materiais. Esta é a nossa avaliação. Avaliem nossa aula. Eu agradeço, enquanto isso, a participação de vocês. Vou deixar vocês irem para o 6º ano com o coração apertadinho. Não vou falar muito, senão eu choro, que nem a ProRegiane, que já choramos horrores na aula de tecnologia. Chega, né? Chega de choro. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Estou gravando essa aula na semana do Natal. E, gente, eu não vou falar mais nada, senão eu vou chorar, porque eu amei estar com vocês esse ano, ó. Feliz 2023, feliz 6º ano. Tchau, tchau, gente.